O sumo sacerdote no tabernáculo no deserto e no templo de Salomão usava a estola sacerdotal, bordada com pedras que representavam as tribos de Israel. Essa ilustração está registrada no capítulo 4 do Apocalipse. Quando a porta do céu se abriu, foi visto um trono, e sobre ele alguém sentado com aspecto semelhante às pedras jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda. Estas pedras preciosas eram joias que representavam as 12 tribos de Israel. Cada nome de tribo possui um significado, e a primeira joia representava a tribo de Ruben. A primeira tribo, que significava veja, meu filho. A última das 12 tribos era Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. A esmeralda representava a tribo de Judá, que significa louvor. Portanto, no capítulo 4 do Apocalipse, na visão do céu e do trono, nesta linguagem de sinais, a mensagem era: veja, meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Nos capítulos 4 e 5 observamos um louvor e uma adoração muito bonitos, e que Deus, o Pai, transfere o centro da adoração no céu dele para seu filho, o Cordeiro, com a aparência de ter sido sacrificado. Deus está dizendo: adorem meu filho por causa do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Adorem meu filho. Estou explicando isso para mostrar que os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos e que é importante conhecer o significado destes símbolos bíblicos. Volte para o capítulo 28 de Êxodo e leia a descrição da estola sacerdotal. Aí você poderá entender o que estes símbolos bíblicos significam quando ler o Apocalipse. Estas pedras preciosas mencionadas junto com aquele que está sentado no trono no céu são símbolos bíblicos. Como todos esses símbolos são bíblicos, você pode ver por que os livros da Bíblia foram organizados da forma que o livro de Apocalipse ficasse por último. O pré-requisito para compreender o Apocalipse é entender os outros 65 livros da Bíblia. É por isso que fico espantado quando um recém-convertido diz que o primeiro livro da Bíblia que ele quer ler é o Apocalipse. Geralmente eles acabam não entendendo nada, e dá para saber por quê, né? Isso acontece não só porque esses símbolos são criptográficos, mas também porque o pré-requisito básico para entendê-los é entender toda a Bíblia. Por isso acho que a posição do livro do Apocalipse na Bíblia é a mais apropriada. Eu gostaria de exemplificar esta chave usando outros símbolos. Observe, por exemplo, os seguintes versículos: Apocalipse 1:4, 4:5 e Apocalipse 5 e 6, que mencionam os 7 Espíritos de Deus. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os 7 Espíritos de Deus? Você já tinha ouvido falar dos 7 Espíritos de Deus? Aquelas pessoas que estudam os números na Bíblia afirmam que o número 7 significa perfeição ou plenitude. Isso sugere que os 7 Espíritos de Deus são a expressão perfeita de Deus. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a expressão os 7 Espíritos de Deus nos remete às profecias de Isaías. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, o príncipe dos profetas apresenta a profecia dos 7 Espíritos de Deus, cumprida pelo apóstolo João no Apocalipse. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Aí temos o 2. O entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E temor do Senhor. Com estes são 7. É tão bom estudar a palavra de Deus, né? Você pode assistir esta lição aqui, completa. É só clicar aqui no link, exatamente aqui, na descrição. Você vai ir ao nosso blog, vai ter material de apoio para auxiliar você no estudo da palavra de Deus e muito mais. Então, vamos estudar juntos cada vez mais a palavra.